Este é um vídeo do Programa de Educação Continuada da ABNEP, Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil. Nós vamos enfocar o tema deficiência mental. O nosso convidado é o Dr. Francisco Assunção Júnior, professor livre-docente do Departamento de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. Inicialmente, nós gostaríamos de perguntar ao Dr. Francisco o que é deficiência mental. Bem, conforme diz Krinsky, deficiência mental não pode ser vista como uma doença única. Na verdade, ela engloba um conjunto de doenças que tem como característica básica o déficit intelectual. Portanto, ela se constitui num quadro sindrômico. Primitivamente, ela é descrita como sendo uma diminuição de inteligência ao nascimento ou durante o período de desenvolvimento. E hoje, a partir das conceituações da Associação Americana de Deficiência Mental, podemos conceituá-la como um substancial limite no funcionamento presente. Caracteriza-se, portanto, por um funcionamento intelectual subnormal, concomitantemente com 2 ou mais comprometimentos nas áreas de linguagem, autocuidado, independência, vida social e comunitária, rendimento escolar e profissional, iniciando-se antes dos 18 anos de idade. Portanto, consiste numa diminuição de inteligência associada a um prejuízo no comportamento adaptativo. E o que seria inteligência? Conceituar inteligência é algo bastante difícil. Para tanto, nós trouxemos uma série de conceitos que devem clarificar um pouquinho a ideia. Stern, em 1914, a conceitua como a capacidade do organismo para se adaptar convenientemente a situações novas. Binet, em 16, caracteriza inteligência como conjunto de processos de pensamento que constituem a adaptação mental. Wells, em 1917, a conceitua como a propriedade de combinar de outro modo normas de conduta para poder atuar melhor em situações novas. Melhorando um pouquinho essa visão, nós poderíamos dizer que há aproximadamente 1.600.000 anos atrás, um mamífero, descendente direto dos pongídeos, dos antropóides, faz uma série de adaptações anatômicas, alterando o ângulo do acetábulo, com isso ficando em pé, deslocando olhos da face lateral da cabeça para a face anterior e com isso tendo visão estereoscópica, liberando membros superiores e deslocando o polegar, propiciando movimentos finos de pinça, mas principalmente esse mamífero se caracteriza por criar mecanismos cerebrais que lhe proporcionam a capacidade de se adaptar melhor ao ambiente, alterando esse ambiente e fazendo com que ele sobrevivesse. Stoddard, em 43, talvez conceitue de uma forma melhor, dizendo que inteligência é a capacidade de realizar atividades caracterizadas por serem difíceis, complexas, abstratas, econômicas, e aqui nós temos uma colocação fundamental ao se pensar em inteligência, porque não basta somente a solução de um problema, faz-se necessária também a solução rápida de um problema e com o menor gasto de tempo possível. Adaptáveis a um objetivo, de valor social, porque aquele animal que primitivamente desenvolveu mecanismos que lhe permitissem sobreviver a um ambiente biologicamente hostil, naturalmente hostil, passa a agrupar-se em bandos cada vez mais sofisticados e, portanto, cada vez mais dependentes de regras que possuem um valor social. Carentes de modelos, isso porque a inteligência pressupõe reorganização de conceitos e criação de novos modelos de eficácia garantida, e que para mantê-las em circunstâncias que requeram concentração de energias e resistência às forças afetivas. Ou seja, embora a afetividade mobilize o ser humano à atuação, essa afetividade é burilada e instrumentalizada pelos processos cognitivos. Então nós teríamos que pensar inteligência basicamente como uma capacidade adaptativa eficaz a situações novas. E como se processa a deficiência mental?
Bem, para esclarecer o processo da deficiência mental, nós poderíamos utilizar esse esquema publicado pela Unicef em 1981, onde nós teríamos fatores causais representados por doenças, pelo próprio ambiente, por atitudes, por necessidades sociais, que ocasionariam uma deficiência, usualmente de base biológica, que levaria a uma incapacidade funcional que propiciaria um handicap, uma defasagem social. Melhorando essa ideia, um fator qualquer patogênico ocasionaria uma deficiência com repercussões a nível do sistema nervoso central. Essa deficiência propiciaria a incapacidade, representada pela incapacidade desse indivíduo exercer as funções habituais naquela idade, para aquele sexo, naquele grupo social. E isso propiciaria um gap social, um handicap social com consequências pessoais, familiares e sociais. Essas consequências sociais podem ser visualizadas como diminuição de autonomia, diminuição de mobilidade, diminuição de atividades de lazer, diminuição de integração social, de independência e alterações de conduta. Ou seja, falamos de um indivíduo que de per si tem a sua autonomia e a sua independência limitadas em todos os ângulos da sua vida. Consequências familiares, representadas pela necessidade de cuidados, ou seja, um indivíduo que deve ser cuidado no decorrer de toda a sua vida. Perturbação nas relações sociais, porque como nós falávamos antes, embora a afetividade seja presente e possamos dizer que ela seja normal, ela é mal instrumentalizada pelos processos cognitivos e, portanto, as relações sociais se alteram, com condutas indesejáveis muitas vezes. E carga econômica. Carga econômica que tem uma repercussão também extremamente grande, uma vez que toda a nossa vida é inserida dentro de um contexto que é eminentemente pragmático, dependendo dos modelos de produção utilizados. E as consequências sociais, com implicações muito grandes no cuidado do deficiente mental, representadas pela necessidade de cuidados, pela perda de produtividade e pela consequente má integração social. E isso implica numa questão importante, que é uma população que tem diminuição de produtividade, significa quase que sistematicamente em nosso ambiente social, uma população que, embora necessitando de cuidados, os tem de forma precária e os tem de forma pouco planejada. Doutor Francisco, como se faz o diagnóstico de deficiência mental? Se nós pensarmos que a deficiência mental é, como eu falava, um quadro complexo, o diagnóstico puro e simples, a utilização pura e simples do termo deficiência mental é, por si só, pouco prática. Nós necessitamos, pensando ainda de acordo com a Associação Americana de Deficiência Mental, nós precisamos esclarecer 4 aspectos fundamentais na delineação ou no delineamento do quadro. Um primeiro aspecto, o funcionamento intelectual e adaptativo, que foi aquilo que nós tentamos especificar até o presente momento. Um segundo aspecto, representado pelas condições psicológicas e emocionais daquele indivíduo, ou seja, paralelamente ao quadro deficitário de inteligência, que outros fatores psíquicos ou emocionais interferem no desempenho e na conduta desse indivíduo. Um terceiro aspecto, descuidado no nosso meio durante muito tempo e de fundamental importância, é o aspecto eminentemente médico, que define etiologia, aspectos físicos e aspectos de saúde. Isso porque são exatamente esses aspectos que permitem o estabelecimento de programas, principalmente a nível de atenção primária. E, finalmente, o aspecto 4, que são os aspectos ambientais representados pela família do indivíduo afetado e pelo ambiente onde ele se insere. Isso porque, diferentemente das patologias apresentadas pelo adulto, que procura o psiquiatra em função do seu próprio sofrimento, na maioria das vezes, o indivíduo deficiente mental é levado ao profissional pela perturbação que ele provoca no ambiente. E se o indivíduo adulto tem possibilidades de definir a sua aderência ou não ao tratamento proposto, o deficiente mental não possui essa autonomia.
Portanto, a sua aderência depende especificamente do ambiente onde ele está inserido. E, portanto, esse diagnóstico ambiental é de fundamental importância. Falar sobre o diagnóstico da deficiência mental implica, portanto, em instrumentos específicos. Quando nós pensamos em funcionamento intelectual e adaptativo, nós pensamos em instrumentos que avaliem cognitivamente, adaptativamente e o desenvolvimento desse indivíduo de forma padronizada. Ou seja, nós temos uma série de instrumentos psicométricos, como o VISC, o Gesell, o Terman, que veem exatamente aspectos de desenvolvimento, aspectos de adaptação e aspectos cognitivos fundamentais nesse diagnóstico. Quando nós falamos em aspectos psicológicos e emocionais, nós estamos falando, por exemplo, quando utilizamos o DSM-3R, que é a escala da Associação Americana de Psiquiatria, o eixo específico dos quadros psiquiátricos, das síndromes psiquiátricas que podem ocorrer concomitantemente com a deficiência mental. Quando nós falamos de etiologia e de aspectos de saúde, nós falamos de todos os aspectos médicos envolvidos, implicando em todas as avaliações multiprofissionais sob o aspecto médico e em todas as avaliações laboratoriais e de propedêutica armada de um modo geral, que implicam no diagnóstico da deficiência mental. E, finalmente, quando nós falamos de ambiente, nós falamos de uma análise ecológica, vamos dizer assim, que engloba, inclusive, os diagnósticos familiares nas mais diversas formas e nas mais diversas abordagens teóricas que nós possamos utilizar. E quando nós falamos da classificação, pensando-se os aspectos cognitivos, nós temos que caracterizar de forma extremamente precisa, ou o mais preciso possível, os níveis de deficiência mental. Isso porque serão em função desses níveis, que representam desempenhos específicos, que nós vamos organizar os programas de atenção secundária e terciária. A antiga classificação de débil mental, imbecil, idiota, encontra-se em desuso há aproximadamente uns 30 anos. Utiliza-se hoje a classificação que refere deficiência mental leve, com nível intelectual entre 50 e 70, correspondendo pedagogicamente àqueles indivíduos chamados educáveis, ou seja, capazes de participar de um programa acadêmico até por voltas de segunda, terceira série de primeiro grau, representando 75% da população deficiente mental. Deficiências mentais moderadas, com nível intelectual entre 35 e 50, representando os chamados deficientes mentais treináveis, capazes de participarem de programas de treinamento específicos com possibilidades de realizarem atividades simples. As deficiências mentais severas, com nível intelectual entre 20 e 35, chamadas também de deficiências mentais semidependentes, indivíduos que, embora possam ser treinados para atividades de cuidado pessoal, necessitam supervisão constante. Essas duas categorias vão representar aproximadamente 20% da população deficiente mental. E, finalmente, os mais comprometidos, representando 5% somente da população afetada, chamados de deficiências mentais profundas, com nível intelectual entre 0 e 20, usualmente dependentes, muitas vezes com uma série de outras funções afetadas, como linguagem, locomoção e outros aparelhos comprometidos. E quais seriam as causas da deficiência mental? Nós poderíamos, a grosso modo, dividir as causas de deficiência mental em causas genéticas e causas ambientais. As causas genéticas, nós poderíamos ter causas com herança mendeliana simples, autossômicas recessivas, autossômicas dominantes e ligadas ao X. Um exemplo típico das heranças autossômicas recessivas são os erros inatos de metabolismo, talvez bastante bem representados pela fenilcetonúria, com uma prevalência de 1 para 15 mil nascimentos aproximadamente, e pelo hipotireoidismo congênito, com uma prevalência aproximada de 1 para 5 mil nascimentos. Um exemplo facilmente verificável de herança autossômica dominante é a neurofibromatose de von Recklinghausen, ou as escleroses tuberosas, enfim, as neuroectodermatoses de uma forma geral. De herança ligada ao X, nós temos especificamente uma doença metabólica do grupo das mucopolissacaridoses, por exemplo, a doença de Hunter, que causa deficiências mentais severas,
e com alterações ósseas associadas. E poderíamos falar também das causas cromossômicas, né, representadas pelas trissomias totais, das quais a mais frequente causadora de deficiência mental é a síndrome de Down, ou trissomia do cromossoma 21, com uma prevalência de 1 para 600 nascimentos, aumentando com a idade materna, e as alterações cromossômicas parciais, como deleções, translocações, aneuploidias, das quais talvez a mais conhecida classicamente seja a síndrome do miado do gato, o cri de chá, deleção do braço curto do cromossoma 5. E hoje, como uma causa cromossômica fundamental, fala-se da síndrome de Martin-Bell, ligada ao sítio frágil do cromossoma X. Existem ainda deficiências mentais com participação desconhecida de fatores ambientais e genéticos, representando um grande grupo das chamadas heranças multifatoriais. Quando nós falamos em fatores ambientais, e esses talvez sejam os mais importantes no nosso meio, uma vez que deficiência mental ela é primordialmente vinculada à pobreza e a cuidados médicos inadequados, nós podemos subdividi-la de forma clássica em causas pré, peri e pós-natais. As causas pré-natais representadas por agentes infecciosos, por exemplo, rubéola congênita, infestações tipo toxoplasmose, infecções virais, citomegaloviroses, por exemplo, agentes químicos, como intoxicações, inclusive intoxicações medicamentosas, são descritas a partir do uso de fenilalidanoatos, ou a partir de agentes exógenos tipo álcool, ou doenças maternas das mais diversas origens. Entre as causas perinatais, talvez nós tenhamos uma das causas mais importantes em nosso meio, embora nós não tenhamos estatísticas muito claras a respeito, que seriam as representadas pelas hipóxias neonatais, que em instituições do estado de São Paulo representam aproximadamente uma cifra, como hipótese etiológica, de 15% a 18%. Temos que pensar que essas anóxias neonatais podem estar vinculadas à prematuridade, a partos distóxicos, mas podem estar vinculadas também à desnutrição materna, ao uso de fumo durante a gravidez, a uma série de outros fatores. Não podemos esquecer as incompatibilidades materno-fetais e as hiperbilirrubinemias, embora com uma importância menor, provavelmente, dentro do nosso meio. Nas causas pós-natais, não podemos deixar de lembrar má nutrição, né? Responsável, a partir de vários estudos, por alterações no crescimento encefálico, em crescimento de tecido glial e em retardo em desenvolvimento neuropsicomotor. Alterações vasculares crônicas, infecções, quadros meningoencefalíticos, ação de agentes tóxicos, metais pesados, tipo chumbo, arsênico, e traumatismos crânioencefálicos com lesão do sistema nervoso central. Como pensar o processo terapêutico na deficiência mental? Da mesma forma que falávamos que o diagnóstico é complexo, o processo terapêutico também o é, uma vez que envolve medidas das mais diversas formas. Temos assim, medidas pré-natais, vinculadas a planejamento familiar, a aconselhamento genético, a pré-natal e a diagnóstico pré-natal. Temos aqui algumas questões que valem ser melhor detalhadas, uma vez que englobam o atendimento materno-infantil, que nós podemos avaliar a partir do planejamento familiar, do aconselhamento genético e da atividade pré-natal, mas principalmente uma questão polêmica, que é a questão do diagnóstico pré-natal, feito a partir de amniocentese, 11ª, 12ª semana de vida, e atualmente a partir de estudo de vilosidade coriônica, a partir de 8ª, 9ª semana de gestação, mas que implicam numa questão legal, ou seja, a interrupção da gravidez, proibida em nosso meio e extremamente discutida por todas as autoridades civis e religiosas. Entretanto, esse diagnóstico pré-natal significa um avanço pensando-se nas mães de risco. Não em toda a população, mas nas mães de risco. As medidas perinatais representam atendimento ao parto e ao recém-nascido, uma vez que, como nós falávamos, de fundamental importância
são as hipóxias neonatais. Portanto, esse atendimento ao parto e ao recém-nascido tornam-se fundamentais. Os screenings neonatais, eles servem como varreduras para diagnóstico precoce, principalmente de uma série de erros inatos de metabolismo, alguns dos quais com possibilidades de, após diagnóstico precoce, ser instituída uma terapêutica precoce com excelentes resultados, como no caso da fenilcetonúria, que permite, a partir de uma terapêutica alimentar, no caso, um desenvolvimento normal da criança no decorrer da sua vida. E, por fim, diagnóstico e tratamento precoce, uma vez que eles implicam em identificada a deficiência mental, dentro daqueles moldes que falávamos anteriormente, em todos os eixos. Independente de ser um quadro crônico e irreversível, podemos estabelecer modelos de atendimento que possibilitam um melhor desenvolvimento ou uma melhor ultrapassagem das fases de desenvolvimento por esse indivíduo. Então, uma vez estabelecido o diagnóstico, instituem-se tratamentos biomédicos e cirúrgicos em casos de correções de anormalidades. Uma vez que o déficit adaptativo deve permanecer decorrente única e exclusivamente do prejuízo cognitivo e não de fatores associados. Serviços de estimulação e de pré-escolaridade. Poderíamos falar que os serviços de estimulação, em média, são utilizados até ao redor dos 3 anos de idade, a partir de ensino e treinamento dos próprios pais e responsáveis pelo estabelecimento de exercícios e programas de estimulação a domicílio. Os serviços de pré-escolaridade já pressupõem, a partir, em média, de 4 anos de idade, e, embora não existam na rede estatal de ensino, específicos para deficientes mentais, poderiam ser, a exemplo de outros países, da Latinoamérica principalmente, utilizados a partir do ensino pré-escolar normal, uma vez que a criança, até por volta de 5, 6 anos de idade, não percebe o gap, a defasagem que o deficiente mental apresenta, a menos que seja muito pronunciada, e, portanto, propiciaria uma possibilidade de socialização. A educação especial, em nosso meio, pensando-se a partir de programas estatais, ela existe de 7 a 14, 15 anos de idade e somente para deficientes mentais educáveis, leves, ficando os treináveis aos cuidados de instituições, de modo geral, particulares, vinculadas aos movimentos de paz. Essa educação especial pressupõe não só um atendimento a nível de ensino acadêmico, mas também a nível de independização e de socialização. Os programas profissionalizantes, destinados a indivíduos com idade superior a 16 anos de idade, representam programas de tipo trabalho e com uma finalidade não somente de independização, como de produção. Em centros urbanos, como São Paulo e outras capitais, esses programas profissionalizantes são de tipo industrial, com trabalhos de tipo subcontrato, de montagem de determinadas peças simples que podem ser colocadas em mercado. Em áreas rurais, esses programas profissionalizantes começam a ser desenvolvidos no Brasil como programas agropecuários, de plantações, de produtos perecíveis e de criações, que podem também ser colocadas a nível de mercado. E, finalmente, os programas residenciais. Esses programas residenciais representam uma questão também de extrema importância no atendimento ao deficiente mental, uma vez que esse indivíduo ele altera o crescimento, o processo de evolução do seu próprio ambiente familiar. Ou seja, uma família, ela nasce a partir do casamento dos cônjuges, ela cresce, ela envelhece e ela morre a partir da partida dos filhos e do falecimento desses cônjuges. O deficiente mental altera esse processo de crescimento, uma vez que ele não parte e ele permanece nesse ambiente. Esses programas residenciais representam a possibilidade de saída desse indivíduo de uma forma razoavelmente independente,
vinculada à construção da sua própria individualidade. Entretanto, em nosso meio, esses programas são escassos, também vinculados à iniciativa particular ou aos movimentos de paz. Muito obrigado ao Dr. Francisco Assunção Júnior por este vídeo para o Programa de Educação Continuada da ABNEP, Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil.